a gente faz algumas coisas em que precisa de um certo tempo para cada pessoa, porque o encontro é individual, o encontro não é coletivo. O teu encontro com Deus é individual. Amém? Eu tenho uma palavra então para você, baseado nisso. Eu quero ministrar a última palavra dessa série, Encontros com Jesus. Aproveitando esse momento de encontro, é muito importante nós entendermos que o encontro com Deus não é só para quem passa, é mais impactante para quem trabalha. É mais impactante. Eu digo para você que eu tenho um chamado para ser pastor antes de... Eu ia falar. Eu tenho um chamado de ser pastor antes de ser pastor. Não. Eu tenho um chamado de ser pastor antes de eu pensar em ser pastor. Nunca imaginei e nem queria, e Deus já tinha me chamado. E quando eu vejo a oportunidade que nós temos de passarmos por esse momento, de abrir o coração, de rasgar o coração, é muito importante. E de verdade, em toda a minha experiência, o lugar que eu mais aprendi da palavra de Deus foi ensinando. Aonde eu mais recebi de Deus foi servindo. Por isso que para mim, trabalhar no encontro com Deus é tão importante, ou mais importante e mais impactante do que passar pelo encontro a primeira vez. Passar pelo encontro, passar pela primeira vez ou segunda vez, passar para ser ministrado tem um impacto. Trabalhar tem outro impacto. Então, de verdade, se você já passou pelo encontro, você pode me procurar também no final do culto, que nós temos a oportunidade para você trabalhar. Bem, se você quiser trabalhar, ou se você quiser passar, é o momento. Abra sua Bíblia em João, capítulo 6. Eu quero falar sobre esse encontro. Que marcou uma história. O Gersinho que fez louvor hoje, né? Depois ele vai cantar uma música aqui sobre essa passagem. Muito forte essa passagem. João capítulo 6, versículo 1. Eu não sei qual é a tua situação. De verdade, quando eu orava aqui, eu senti isso. Hoje eu tenho uma palavra revelada para liberar sobre a sua vida. Obrigado, Gabriel, pelo apoio moral. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida hoje. Nunca se esqueça que o nosso Deus é o Deus do impossível. Pastor, mas eu tenho tão pouco. O desafio que eu tenho é tão grande. Conversava com uma pessoa hoje que está com um problema no banco, e automaticamente quase que fui transportado, eu fui levado lá atrás. Quando eu passei por esse problema, eu tinha uma dívida, irmãos, de 295 mil reais no banco, que inicialmente era uns 40, que se tornou quase 300. E tinha um problema, um agravante. Estava no nome da esposa do meu pai. Foi um golpe que eu levei. Estava o nome da esposa do meu pai. E banco, irmãos, você não pode ter nada no nome. Se você estiver devendo para o banco, tiver alguma coisa no teu nome, o banco vai tomar. É assim. Agora, se você não tiver nada, ele não vai tomar nada. Vai levar prejuízo. E eles vão te oferecer 900 reais para você pagar uma dívida de 30 mil. É assim. Só que se você tiver uma moto, eles vão tirar a moto de você. E ela tinha 3 casas no nome dela. E a dívida de 290 mil, e penhoraram uma casa dela. Não sei se tem alguém aqui do advocacia. Mas então, depois que penhora, irmãos, não tem como. Ou você paga a dívida, ou vai tomar a casa. É assim. Eu não sei o que aconteceu. Não, quer dizer, eu não sei o que aconteceu. Ai, desculpa, senhor. Aqui, eu sei que estava lá, advogado já veio, eu tinha que pagar, porque senão você vai morrer, e vão te matar. Estou brincando, mas é verdade. Aqui. Eu só sei que eu paguei 6 mil reais.
advogado falou assim: você levou outro golpe, é impossível. Eu falei assim: tá aqui o papel, vai lá. Aí ele voltou. Eu não sei o que aconteceu, mas o processo foi extinto, a dívida foi paga, e eu nunca vi isso na minha vida. Eu falei assim: eu já vi, e vou continuar vendo, porque o meu Deus é o Deus do impossível. Depois o mesmo advogado, fomos comprar a casa que eu moro hoje, e há um tempo atrás nós tivemos uma empresa, e a empresa tinha alguns problemas, e eu estava ainda no tempo de carência desse problema, e fui comprar a casa. Não tinha nome limpo, tinha nome limpo, tinha todos os débitos lá quitados, pagos. Na hora de registrar a casa, está tudo pago, ITBI pago, escrito, a Caixa liberou o dinheiro, que é o mais difícil, já aconteceu. A Caixa liberou o dinheiro, estava tudo certo. Eu já tinha mudado para casa. Na hora de passar a casa para o meu nome, passou lá uma pendência, que esse nome não pode ser registrado nada. Aí o advogado me ligou, o mesmo: ô pastor, é o seguinte, arruma um outro nome, não vão mexer com o juiz, porque mexer com o juiz é complicado. Eu falei assim: ô irmão, deixa eu te falar uma coisa, a Caixa já liberou o financiamento, o meu nome não consta nada, deu certo tudo que não era para dar certo. Você acha que isso daí vai dar errado? Ele falou assim: pastor, mesmo que dê certo, vai demorar mais de 1 ano. Eu falei: pode entrar com recurso, que vai dar certo. Faltava 20 dias para eu ir para a África, em 2023. Ele falou assim: pastor, eu só vou entrar porque o senhor está querendo, porque eu não entraria. As consequências serão sua responsabilidade. Eu falei assim: e você ainda não aprendeu? Eu fui lá no cartório e falei assim: moça, tem alguma forma da gente fazer? Ela falou assim: só arrumando outro nome. Eu falei assim: então guarda o meu rosto, porque você vai colocar essa casa no meu nome. Ela fez assim, ó. Tá bom. Eu fui embora. Passou uma semana, fala comigo, 7 dias. Meu advogado ligou. Ele falou assim: pastor, Deus é com você mesmo. Ele falou: por quê? Eu não sei como, eu não sei de que jeito, mas o juiz mandou uma ordem aqui, que tem 30 dias para colocar a casa no seu nome, que ele liberou. Nunca vi isso. Eu falei assim: você já devia estar acostumando, né? Peguei o carro, fui lá no cartório. Falei assim: eu vim colocar o nome na minha casa, a casa no meu nome. Eu lembro de você. Então, não, mas como? Consulta aí. Ela fez assim: ué, o que aconteceu? O que foi? Está liberado o teu nome. Pode colocar a casa no seu nome. Então, irmãos, por que eu estou começando a falar sobre esses testemunhos? Você já viu o testemunho da Valéria aqui? É um testemunho maior. Ela vai continuar contando, aos pouquinhos ela vai contando mais, o que Deus tem feito na vida dela. Há pouco tempo atrás, 2 anos atrás, ela estava solteira, ela estava com dívidas, sem perspectiva. 2 anos ela casou, ela está bem casada, é outro milagre. Ela casou, e casar é fácil, né, irmão? Está bem casada. Ela foi promovida, irmãos, a diretora concursada. É concursada, né? Diretor, não é diretora de escola, ela é diretora concursada. Só esse restinho de vida ela tem emprego. Diretora de escola, concursada. Ela está com a casa dela, comprou um carro e agora já está aumentando a casa dela em 2 anos. E por que eu estou começando a falar sobre isso? Porque a Bíblia vai narrar aqui, ela vai narrar isso, um milagre. E quando eu falei para você que quando eu estava orando aqui, o Senhor estava falando comigo sobre milagre, é porque eu não sei o que você está passando, mas o nosso Deus é um Deus de milagre.
A questão é, nós confiamos nesse Deus de milagre? Nós persistimos nesse Deus de milagre? Nós esperamos desse Deus de milagre? Ou nós viemos aqui só por palavras bonitas? Não é palavras bonitas, irmãos. Você já ouviu a Valéria falar, você já ouviu eu falar. A minha pergunta para você é: você vai ficar observando as pessoas falarem, ou você vai começar a falar do que Deus está fazendo na sua vida? Para de ser somente ouvinte e comece a ser participante daquilo que Deus está fazendo. Deus tem promessas, Deus tem milagres para liberar sobre a sua vida, mas nós precisamos nos mover para as impossibilidades. Nós precisamos ter fé para as impossibilidades. Você nunca vai viver o impossível se a hora que chegar você recuar. Você nunca vai viver o impossível se no momento das impossibilidades, das dificuldades, ao invés de você avançar, você fica com medo e recua. Então, se você está diante de uma impossibilidade, eu venho te trazer uma palavra: é tempo de avançar, não de recuar. Acredite na palavra de Deus, acredite naquilo que Deus está falando. Abra sua Bíblia em João capítulo 6, versículo 1, quero contar essa história para você. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. No versículo 2, uma grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele realizava nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos, e estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando seus olhos, ele viu uma grande multidão que se aproximava. Jesus falou a Filipe: aonde compraremos pão para esse povo comer? Preste atenção nessa pergunta: aonde compraremos pão para esse povo comer? Você acha que Jesus não sabia o que ele iria fazer? Olha aqui para mim, eu não sei o que você está passando, mas Jesus é sempre intencional no que ele faz. Continuando a história, no versículo 6, ele fez essa pergunta apenas para pô-lo em prova, pois ele já tinha em mente o que ia fazer. Felipe lhe respondeu: Senhor, 200 denários, e isso é muito dinheiro, não compraria pão suficiente para cada um receber um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e falou assim: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Então Jesus disse assim: mandem o povo a se assentar. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram, e era cerca de 5.000 homens. Fala comigo, 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães e deu graças e repartiu entre todos os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixado por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Irmãos, o tema dessa mensagem é justamente isso: fé para as impossibilidades. E eu fiquei durante 15 minutos aqui dando uma introdução de milagres que aconteceram na minha vida, usando os milagres que aconteceram na vida da Valéria, para já te impulsionar que isso daqui não é história da carochinha. O Senhor, Ele tinha o pouco que um rapaz, que nem sabemos quem, porque não está o nome dele aqui, é o menino dos 5 pães e 2 peixinhos. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? Quem é o menino?
Quem é o menino que ajudou a alimentar uma multidão? Nós não sabemos o nome dele, mas sabemos que o pouco que estava na mão daquele menino ajudou a alimentar uma multidão. Irmãos, eu não sei o pouco que você tem. Eu não sei o pouco que você tem apresentado ao Senhor, mas olha aqui para mim, o pouco com Jesus se torna muito. Você precisa ser fiel naquilo que você acredita. É impossível você ter experiências extraordinárias sem você viver dificuldades. É na dificuldade que você revela o que você acredita. É na dificuldade que você revela com as suas atitudes o que você acredita. As atitudes revelam o que você acredita. As atitudes revelam o que é importante para você. As suas atitudes vai revelar o que é importante para você. Como já vimos aqui, irmãos, muitas outras histórias, intervenções de Jesus, milagres, sinais, lições aprendidas, lições ensinadas. Todo encontro com Jesus acontecia um milagre. Eu vejo pessoas medindo tempo, medindo esforço para vir para o encontro com Deus, irmãos, para vir para o encontro com Jesus. Irmãos, de verdade, o que tem de mais importante? Nós fazemos encontro com Deus duas vezes no ano, e tem gente que não participa de nenhuma, nem para trabalhar e nem para passar. Eu não estou julgando aqui, irmãos, eu só estou falando que nada me faz perder o encontro com Deus. Nada. 2 dias depois nós vamos para o Chile. Sabe o que a minha esposa falou? Você é louco. Nós vamos fazer uma viagem internacional, você faz um encontro com Deus 2 dias antes. Eu falei assim para ela, eu vou, porque assim o fogo fica pegando os 12 dias que a gente vai ficar fora. A hora que a gente chegar, a gente joga gasolina de novo e explode. Eu falei assim, você acha que eu vou deixar de fazer encontro com Deus porque a gente vai viajar? Ao contrário. Ao contrário, é uma oportunidade. É uma oportunidade, e eu já estou sentindo, irmãos, eu já estou sentindo que possivelmente em agosto ou setembro vai ter outro encontro. Assim ocorre hoje, irmãos. Hoje, Jesus se revela a nós trazendo uma experiência sobrenatural. Jesus, ele vem com essa história aqui, aonde nós vamos aprender como um encontro coletivo como esse, porque nós podemos comparar, guardando as devidas proporções, em questão de números, que ali tinha uma multidão de mais de 5.000 pessoas, aqui a gente está em quase 100 pessoas, ou um pouco mais de 100 pessoas, porque está tendo pré-encontro lá na sala. Mas a primeira coisa que eu aprendo aqui, irmãos, que os nossos desafios de fé, muitas vezes, são testes. Olha aqui para mim, os desafios, as lutas, as impossibilidades são testes que Deus permite para nós, para saber onde está o nosso coração, para que nós possamos viver aquilo que a gente crê. É claro que não são todas as vezes, irmãos, tem coisas que são são consequência. Tem coisas que são consequências, não tem nada de Deus te provando, não. É porque você foi cabeçudo mesmo, é porque gastou mais que devia, é porque andou com quem não tinha que andar, é porque acreditou em quem não tinha que acreditar, porque foi aonde não tinha que ir, se envolveu com pessoas que não tinha que se envolver. Tem hora que é isso, irmão, é consequência de uma atitude descontrolada. Nós acreditamos demais nas pessoas que não tem que acreditar, andamos com pessoas que não tem que andar. Quantas vezes eu ouvi? Eu já ouvi, Jardim. Não, eu falando para a pessoa, você é meu amigo. E eu ouvi, não, eu não sou teu amigo. Se você é meu amigo, tudo bem, mas eu não sou teu amigo. Nunca te contei nada na minha vida. Eu já ouvi. Então, de verdade, muitas vezes são consequências de atitudes nossas, de decisões nossas. Mas eu quero focar aqui, irmãos, sobre essa ótica. Eu quero que você coloque o meu óculos para olhar para essa palavra. Olhe para a palavra da forma que eu estou olhando. Coloque os meus óculos.
Aqui no versículo 5 e 6, Jesus olhou aquela multidão e olhou para os seus discípulos e falou assim: aonde vamos comprar pão para alimentar essa multidão? Ele já falou isso de uma forma intencional, porque aqui ele estava provando os seus discípulos. E é isso que nós precisamos identificar: as suas lutas, as suas dificuldades. Será que não são provas de Deus testando a sua fé, testando onde está o seu coração? Porque quando Jesus viu aquela multidão chegando, ele tomou uma iniciativa de falar com Filipe, fazendo essa pergunta. Mas o propósito dele não era deixar uma situação sem solução, mas estimular a fé dos seus discípulos. Os problemas pelos quais passamos, irmãos, pode ter muitas vezes várias origens, causas, motivos, circunstâncias. Algumas vezes pode ser causadas por erros nossos, por escolhas, por más companhias, ou por oposição realmente do inimigo. Porém, o Senhor também quer ver a nossa atitude diante desses desafios. Assim como o nosso corpo físico, estrutura muscular, é fortalecido quando a gente vai na academia, e se você perceber, eu estou precisando. Então, o nosso corpo é fortalecido com a academia. O Marcel deixou bem claro quando ele me viu hoje que eu estou precisando, inclusive. A propósito, desnecessário esse comentário. Mas enfim. Assim o nosso espírito enfrenta, irmãos, resistência e desafios quando a gente não fortalece interiormente. Nós temos coragem muitas vezes de ir para a academia, mas não temos coragem de fortalecer o nosso espírito. Em oração, em jejum. Se tivesse uma foto e colocasse essa foto aqui hoje, do seu espírito, como que ele estaria? Será que ele não estaria raquítico? Uma caveira? Sem força? Porque você não fortalece o seu espírito? Nos testes de fé, temos que decidir entre ficar preso na dificuldade, a impossibilidade, ou trazer o nosso pouco ao Senhor. Continuando a história, Filipe fala assim: não, Senhor, eu vou contextualizar aqui num número aleatório. Não, Senhor, se nós tivéssemos 100 mil reais, não daria para comprar pão aqui. Os 50 mil reais não daria para comprar pão para todo mundo. O outro fala assim: Senhor, tem esse menino aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. O Senhor falou: então traz esse pouco aí. Traz esse pouco. Olha aqui para mim. O pouco que você tem na mão de Deus se torna muito. Nós precisamos entender, irmãos, que nos testes da fé, nós temos que apresentar nosso pouco. É claro que nós precisamos colocar as responsabilidades em dia. Mas nesse versículo aqui nós vemos duas categorias que são representadas aqui. Aqueles que se esforçam com a impossibilidade, não importa, ele se esforça. Aqueles que se acomodam, ou melhor, nós vemos dois aqui: aqueles que se acomodam com as impossibilidades. Ai, você viu? Difícil, né? Não vai dar mesmo. Ah, então, Senhor, não tenho o que fazer para dar certo. A minha situação não tem o que fazer para dar certo. E o outro, aquele que mesmo reconhecendo que o obstáculo é grande, traz alguma coisa para o Senhor. Traz algo para o Senhor. Presta atenção. Quem você é desses dois? Os que se conforma com a impossibilidade, ou você é aquele que, mesmo reconhecendo que é difícil, você traz o pouco ao Senhor. Eu posso contextualizar com o que a Valéria fez. A Valéria, irmãos, ela estava passando o pior momento financeiro dela. Ela marcou um horário com a gente no gabinete. Nós tivemos uma conversa. Expliquei para ela alguns princípios espirituais. Ela falou assim: pastor, eu acredito nisso. E mesmo faltando, mesmo devendo, ela foi fiel ao Senhor, irmãos. Eu posso dizer aqui que ela é um testemunho vivo. Ela sempre foi fiel. Como vários aqui. Independente de estar faltando, o
primeiro é do Senhor. Está aqui, Senhor, o meu dízimo, está aqui a minha oferta. E aí, irmãos, ela tem colhido hoje uma vida sobre... É claro que, entenda isso, não é só fidelidade com Deus. É uma balança. É uma balança, ó. Fidelidade com Deus e uma boa administração. Se tiver só uma boa administração e não for fiel a Deus, fica descompensado. Se for só fiel a Deus, eu dou meu dízimo, eu ajudo, eu compro, eu faço para a igreja, aqui ó, e não tem uma boa administração, não sabe quanto ganha, não sabe quanto gasta, não tem administração. Não, Deus vai prover não, irmão. Você pode ser fiel a Deus, mas se não tiver a tua parte, existem coisas que Deus faz, outras coisas nós temos que fazer. Então a balança tem que ser equilibrada aqui, ó, no meio, ó, fidelidade com Deus e uma boa administração, ó, uma boa administração, saber, pastor, mas por onde eu começo? Do zero, quanto que você deve, quanto que você ganha, e vai embora. E aí nós tivemos essa conversa e Deus tenha abençoado. Então guarda no teu coração, irmãos, não se conforme com a impossibilidade. Não se conforme, há um caminho, há um jeito. O milagre começa com a sua expectativa positiva e a gratidão a Deus. A sua expectativa vai acontecer, vai dar certo, não tem possibilidade de não dar certo. Eu tenho fé para a impossibilidade, vai dar certo. Sabe o que Jesus falou? Manda o povo sentar para eles comerem sentado. Nem tinha acontecido ainda, mas ele já estava esperando. A fé, irmão, é trazer aquilo que não existe à existência. Eu vou começar a organizar minhas finanças, eu vou organizar minha família. Minha família, só eu sou de Jesus. Só eu sou de Jesus. Mas eu já vejo meu pai aqui, já vejo minha mãe aqui, já vejo minha esposa aqui, já vejo meu marido aqui, eu já vejo meus filhos, eu já vejo, pela fé, eu já vejo a minha família restaurada, salva e aqui aos pés do Senhor. Nas nossas dificuldades, irmãos, nós devemos de antemão agradecer a Deus. Senhor, obrigado por essas lutas, mas eu não quero ficar nelas, me ajuda. Senhor, tá bom, viu? Vocês não vão se escandalizar? Senhor, eu estou de saco cheio de passar por luta. De verdade, eu quero fazer tudo certo. Irmãos, eu com 25 anos, já conheci Jesus há uns 8 anos, eu fiz essa oração, falei, Jesus, eu estou de saco cheio de errar, de andar com a minha sabedoria. A partir de hoje, está aqui, eu entrego o controle da minha vida nas suas mãos. Faça o que o Senhor quiser. Olha o que Ele quis. O que Ele quis está aqui. É fácil? Claro que não. Mas é delicioso, irmãos. Maravilhoso. Então nós temos que ter fé para entender. Eu aprendi isso com o pastor Carlos Barão da Colômbia, quando ele veio. Agradeça a Deus pelas lutas. Não que você queira ficar nas lutas, mas é porque as lutas, ela tem o poder de tirar você do lugar. Agora você precisa estar firmado em Jesus. Eu não quero ficar na luta. Eu não quero viver no deserto. O deserto não é lugar de morada, o deserto é lugar de passagem. Mas você precisa passar pelo deserto. E o deserto é a maior faculdade do mundo. Se coloca de pé. Nós temos 5 minutos, eu quero que você venha até aqui ao altar. Todo mundo, todos juntos, está friozinho. Vem aqui todos, quero orar pela sua vida. Você vai apresentar a sua vida a Deus. Como eu sinto que nós estamos diante de uma palavra revelada, de uma palavra, de algo que Deus está liberando. Porque assim, se Deus está direcionando é porque Ele tem algo para liberar. Então feche seus olhos.